rei Davi disse: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém, Senhor, Tu és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Nós temos que enfrentar os problemas, as dificuldades, as lutas, os desertos. Muitos hão de dizer: mas eu já venho enfrentando os desertos há muito tempo. Eu venho enfrentando problemas, lutas, desafios a cada dia. E parece que para mim não há salvação. Eu tenho que viver de guerra em guerra, de luta em luta. E eu não sei o que fazer. Minha amiga, meu amigo ouvinte, talvez você esteja perturbado nos seus pensamentos, nas suas dúvidas, nas suas angústias. Talvez você seja aquela pessoa que diz assim: será que Deus existe mesmo? Não é possível. Porque eu tenho seguido esse Deus há muito tempo. Puxa vida, eu tenho lutado, eu tenho minha fé nele. Mas parece que não há resposta. Parece que ele não me ouve, ou parece que ele nem existe diante das situações que eu tenho enfrentado. Minha amiga, meu amigo, é até natural que você pense dessa forma, é até normal, porque na hora do sufoco, na hora do vamos ver, a gente fica realmente perdido com os nossos pensamentos. Mas se nós observarmos os pensamentos de Deus, não é assim. Não é assim. Porque os nossos pensamentos nos fazem viajar por lugares ermos, por lugares tenebrosos, para o meio do vendaval. Mas os pensamentos de Deus não. Os pensamentos de Deus trazem segurança, certeza, convicção de que mesmo diante das lutas, dos desafios, das provações, tribulações, a mão de Deus está ali, nos protegendo. É como o sol. Você já observou o sol? Numa manhã de verão, o sol levanta limpo. Você o vê se levantando. Mas, numa manhã de inverno, você às vezes não o vê, porque as nuvens o encobrem. Às vezes, as tempestades, as chuvas. Porém, nem por isso o sol deixa de se levantar, não é verdade? Nem por isso o sol deixa de estar a pino. Ele está a pino. Só que nós não o vemos por causa das nuvens. Assim, minha amiga, meu amigo, é Deus. As nuvens, os problemas, as vicissitudes, os inimigos, os nossos adversários, não permitem que nós vejamos a luz da face de Deus por conta das nuvens de problemas, de tribulações e angústias. Mas Ele está lá. Ele está lá. No dia seguinte, ou 2 dias depois,
ou 3 dias depois, não importa quantos dias, mas vai acontecer o dia que as nuvens não vão existir. E aí você vai poder vê-lo como ele é. Assim é o nosso Senhor Deus. Como ele foi no passado, ele é no presente. Os mesmos problemas que nós enfrentamos, piores enfrentaram os nossos antepassados, homens de fé. Abraão encontrou muitos problemas. Abraão enfrentou muitos problemas. Problemas familiares, problemas de inimigos, problemas de toda a sorte. Ele, coitado, enfrentou desertos e problemas a cada dia, a cada passo. Mas Deus era com ele. Ele sabia disso. Abraão era um homem de fé, era um homem de confiança. Mas na hora em que ele entrou no Egito, ele desceu ao Egito e quando ele chegou no Egito, antes de entrar na cidade, ele disse para Sara: ora, Sara, presta atenção. Você é uma mulher muito bonita e certamente os homens vão querer você. E eles são muitos, nós não temos condições de lutar. Então você diga que é minha irmã. Você diga que é minha irmã, para que eles poupem a minha vida. Olha só. Abraão apelou para meia verdade, meia mentira. Você sabe que meia verdade é meia mentira. Por que meia verdade? Porque, de fato, Abraão era irmão de Sara por parte de pai. Mas Abraão fez isso por conta da sua fraqueza humana, por conta da situação que ele se encontrava. Não se justifica, claro, mas na hora do aperto, ele teve que apelar. Minha amiga, meu amigo ouvinte, assim também acontece com muitos. E talvez você esteja se acusando, ou melhor, o diabo esteja acusando, talvez o diabo esteja acusando você nesse momento, dizendo: você fez isso, você fez aquilo, e você fez aquilo outro para defender a sua pele. Foi o que aconteceu com Abraão. Para defender a sua vida, ele então apelou para a meia-verdade. Mas mesmo assim, e aconteceu exatamente como ele previa, porque Faraó, vendo que Sara era muito bonita, levou-a para o palácio. Mas Deus não permitiu que ele lhe tocasse, porque Deus lhe deu angústias, sonhos. Deus lhe deu tormentas, de forma que ele percebeu que aquela mulher não era para ser tocada porque ela era de Deus. Então você vê que isso também se aplica com respeito aos dízimos. Às vezes a pessoa ela toca nos dízimos e fica perturbada, ela fica aflita, ela fica angustiada, ela fica fraca. Por quê? Porque tocou naquilo que é de Deus. Então Deus não deixa em paz aquela pessoa que toca naquilo que é dele. E no caso de Abraão, Sara era de Deus. E ele não poderia permitir que o seu amigo perdesse aquela batalha. Então ele interferiu. O que Abraão não pôde fazer, então Deus fez. E Deus fez bem feito, porque o rei devolveu a mulher para Abraão, e não somente a mulher, mas o mandou escolher o melhor da terra para ele ficar naquele lugar e que ninguém tocasse em Abraão. Quer dizer, Abraão teve uma proteção dupla. Teve a proteção de Deus e do próprio Faraó. Portanto, Abraão estava coberto por uma proteção dupla, por causa da sua fidelidade, da sua fé em Deus. Talvez, minha amiga, meu amigo, seja essa situação que
que você se encontra. Você está apertado pelas circunstâncias. Seja saúde, problema de saúde, problema de familiar, problema de trabalho, problema econômico, seja lá o que for, mas saiba, minha amiga, meu amigo, Deus é como o sol. Ele sempre está a pino, ainda que seja à noite, o sol sempre está a pino, seja de dia, seja de noite, porque de dia você o vê, à noite você não o vê, mas ele está a pino do outro lado do mundo, Então é assim. Então ele sempre está a pino, Deus sempre está atento àqueles que confiam nele, aqueles que esperam, aqueles que aguardam. Você sabe que existe uma grande diferença, né, entre você manifestar a fé e você manifestar a confiança. A fé é como, por exemplo, o avião dá a partida e sobe. Isso é a fé. É aquela força. Os motores levam o avião lá em cima. Mas quando o avião está lá em cima, então, para permanecer flutuando, ele precisa de estar no piloto automático ou mesmo na direção, mas aí ele vai mais tranquilo, ele não exerce tanta força, mas ele confia que vai chegar no seu destino. Então assim também é a nossa fé, nós temos que ter a fé para alavancar a nossa vida, conquistar, tomar posse daquilo que Deus prometeu. Agora, uma vez tomando posse, nós temos que manter essa posse, essa conquista, através da confiança. E a confiança, minha amiga, tanto a fé como a confiança, vem do Espírito de Deus. Por isso é que nós batemos, por isso é que nós insistimos que as pessoas invistam suas vidas na busca, no recebimento do Espírito Santo. Então, a partir desta quinta-feira, todos os dias, durante 21 dias, estaremos em jejum, o jejum de Daniel. E esta primeira semana, esses primeiros 7 dias do Espírito Santo, nós estaremos também naquela campanha da saúde, a campanha da cura divina, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Então, de quinta a quarta-feira que vem, campanha da saúde. Nós vamos buscar o Espírito Santo, nós vamos orar, nós vamos clamar, mas nós vamos buscar os frutos, o poder para a saúde física. Então, durante 7 dias, a saúde divina a partir desta quinta-feira. Na outra quinta-feira, nós vamos buscar outra coisa, mas esta quinta-feira, a partir dessa quinta-feira, no Espírito de Deus, nós vamos buscar também a saúde divina em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você vai buscar, você vai fazer a corrente, você vai lutar para receber o Espírito Santo, mas também vai receber o que você tem direito. Com o Espírito Santo você vai receber a saúde física. Tá bom? Nós temos certeza que esses 21 dias serão de deleite espiritual para que todas as pessoas interessadas, sedentas, venham se encher do Espírito Santo.
Graças a Deus. Então agora vamos ouvir o que o Espírito Santo tem feito, ou melhor, que o Senhor Jesus tem feito na vida das pessoas por meio do Espírito Santo. É Jesus quem nos dá o Espírito Santo, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, é Jesus quem nos sela com o Espírito Santo. Então, veja o que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Ouça. Desde pequeno eu tinha muitos problemas na minha casa, na minha família, de briga com os meus irmãos, com meu pai, problema financeiro, problema de saúde. E a minha mãe, ela recebeu um convite para ir para a Igreja Universal, né? E a partir daquele momento que ela foi, ela pegou firme, começou a fazer as correntes e houve uma transformação na nossa casa, na minha família. Eu fui curada, fui liberta, mas mesmo assim eu tinha um vazio dentro de mim. Eu era uma pessoa que eu tinha complexo, uma pessoa que eu tinha muitas dúvidas, muita angústia, muita tristeza. E mesmo estando dentro da igreja, faltava alguma coisa, faltava, na verdade, o Espírito Santo, a presença de Deus. E foi aí que veio o propósito do jejum de Daniel, né? Que eu vi que era o que faltava para mim, que mesmo estando dentro da igreja, mesmo tendo sido liberta, mesmo tendo alcançado muitos milagres, mas faltava o Espírito Santo. E foi através do jejum de Daniel, que ele é um jejum que ele exige renúncias, né? É a gente se afastar das coisas do mundo, das coisas que nos afastam de Deus, para nos aproximar mais ainda de Deus. E eu fiz aquele jejum, eu fiz os propósitos, eu me afastei das coisas que me afastavam de Deus, e através daquele jejum eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o que faltava dentro de mim para preencher aquele vazio que eu tinha. Foi numa vigília onde eu senti a presença de Deus muito forte, a confirmação do Espírito Santo, a confirmação da minha salvação. E eu fui preenchida com a presença de Deus. Eu senti uma alegria muito grande que eu nunca tinha sentido. E a partir daquele momento eu mudei completamente. O meu interior mudou, eu me transformei. Eu era uma pessoa cheia de dúvidas e eu mudei completamente. Hoje eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa completa. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho tranquilidade, hoje eu tenho amor pelo próximo. E o meu interior se transformou e hoje eu sou uma pessoa completamente feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada. E tudo isso só aconteceu através do batismo com o Espírito Santo pelo jejum de Daniel. Criança, eu vivia em um lar que os meus pais não conseguiriam se entender. Então, para mim, isso foi algo que eu cresci vendo a minha mãe sendo infeliz, devido às brigas que ela tinha com meu pai. Ele começou a não se importar mais com os filhos. E eu fui, na verdade, aquela pessoa que era para ser o meu pai para minha mãe. Então eu me tornei um adulto sendo uma criança, mas uma criança que não conseguia ver a felicidade dos pais. E isso me marcou. Na faculdade eu comecei a ir nas baladas, eu fumava. Mas foi uma época que eu conheci alguém e eu pensei que era a pessoa certa com qual era para ficar. E não deu certo, porque ele me traiu. Foi algo que ficou assim, marcado. E foi aquilo que, depois de um período, uma pessoa que me conhecia, ela me convidou para a Universal, através de uma emissora que ela estava assistindo. E foi um certo momento que algum período dentro da igreja, eu passei pelos desertos, assim, porque a batalha era comigo mesma. E eu tive meu encontro com Deus. Mas depois, continuando, eu não era batizada com o Espírito Santo. E eu me lembro que foi a época da Fogueira Santa e depois seguinte foi o jejum de Daniel, em qual eu vi a oportunidade de eu fazer a mais para que Deus venha me preencher. Eu trabalhava em um shopping, em uma loja que era muita música, e o jejum de Daniel, na verdade, ele te ensina como você tem que ficar longe daquilo. Mas foi ali que eu teve que superar.
eu renunciei à minha carne, minha vontade para eu receber aquilo. Eu não faltava nas quartas nem domingos na igreja. Eu lembro que eu era tão cansada que eu até dormia no transporte. Deus não esperou o último dia, né, dos 21 dias para Ele me presentear, para Ele oferecer o mais precioso, que é o Espírito Santo. Então foi uma quarta-feira mesmo que eu consegui ver que aquela paz que eu precisava, aquele vazio foi preenchido, a segurança, a coragem que eu teve que ter depois para enfrentar muitas batalhas maiores ainda. Comecei a ver a minha mudança pelas minhas atitudes. Eu era mais compreensiva, eu queria ajudar muito mais as pessoas, não estava chorando mais pelas dificuldades que eu consegui perdoar até o meu pai, porque meus pais, eles nunca chegaram ao momento de se entender. Minha família ficou muito separada, desunida, e foi assim que eu realmente senti aquele perdão por meu pai especial. Algo que eu falava que eu perdoava, mas dentro de mim não era aquele perdão de sentir para ele. A partir daquele momento que eu consegui perdoar o meu pai, eu comecei a ver ele com amor, com carinho. E eu vi que aquela felicidade que era dentro de mim era algo que eu queria compartilhar com eles, com a minha família, com minha mãe, com meu irmão. E hoje eu sou feliz, eu tenho uma tranquilidade dentro de mim, eu consigo ter a paz diariamente. Em cada dificuldade que eu poderia falar antigamente, eu não posso, não consigo, hoje em dia eu posso falar que sim, para mim pode. Não preciso mais ir nas baladas, não preciso buscar aquilo que o mundo oferece para alguém, conhecer algo que não é para ficar. Então, a minha vida mudou. E tudo isso aconteceu no recebimento do Espírito Santo no jejum de Daniel. Graças a Deus. Coisas gloriosas, magníficas, Deus tem feito na vida daqueles que recebem o Espírito Santo. Ainda ontem eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa que disse: bispo, desde domingo passado a minha vida mudou completamente. Meus pensamentos mudaram, meu coração mudou. Sabe, eu sou uma nova criatura. Eu sei que foi o Espírito Santo, mas é extraordinário, é tão bacana. Sabe qual foi a minha primeira reação, bispo? Eu falei, não, qual foi? Bispo, eu passei a ter uma paixão pelas almas, eu quero ganhar almas, eu quero levar as pessoas o mesmo que Deus me deu, que é o Espírito Santo. Então eu falei, então isso aí é um sintoma do recebimento do Espírito Santo, é um dos sintomas, paixão pelas almas. E por falar em paixão pelas almas, em março, nós teremos a primeira fogueira santa do ano de 2015. Mas não será em Israel. Será a fogueira santa de almas. Fogueira santa de almas. Porque após o recebimento do Espírito Santo, as pessoas estarão sedentas para ganhar almas. E nós estaremos numa campanha da fogueira santa de almas, em março. E você já pode também se preparar. Então você que não recebeu o Espírito Santo, você vai estar engajado conosco nessa campanha da Fogueira Santa por almas, tá bom? Nós ficamos por aqui e estaremos de volta neste horário, nesta emissora, amanhã, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.